Muy buenas noches, amados hermanos y amigos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta noche para platicar con ustedes y así tener compañerismo alrededor de la palabra de Dios bajo el tema el séptimo sello y los valientes del Hijo de David. Para lo cual quiero leer en Apocalipsis capítulo 5 versos del 5 al Do 7, 5 donde dice, ao 7, onde diz: y uno de los ancianos me dijo, E dos anciãos me disse: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os livros e desatar seus 7 selos. E olhei, e vi que no meio do trono dos 4 seres viventes, e no meio dos anciãos, estava em pé um cordeiro como que foi morto, que tinha 7 chifres e 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. E em Apocalipse 22:16 disse: Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Podem tomar assentos, tenham a bondade. Nosso tema é o sétimo selo e os valentes do filho de Davi. Para poder compreender nosso tema nesta ocasião, necessitamos saber quem é Davi. Davi foi um jovem, filho de Jessé, o qual veio da descendência de Judá e, consequentemente, veio da descendência de Adão. Este jovem foi pastor de ovelhas. Tinha 7 irmãos maiores que ele. E quando o rei Saul foi rejeitado por Deus, o qual representa os reinos e reis deste mundo, porque o reino de Saul representa os reinos deste mundo e representa todo reino que governe sobre Israel, ou já seja do mesmo povo hebreu ou de outros povos. E agora, vejam vocês, o reino deste mundo, o reino dos gentios, tão pouco pode governar sobre o povo hebreu. E tão pouco um reino político, terrenal, senão que tem que ser o reino de Deus, na manifestação do reino de Davi, e trono de Davi sendo restaurado neste planeta Terra. Tudo isto está tipificado em Davi e seu reino, sentado em seu trono. Agora vejam, o jovem pastor de ovelhas Davi era o último filho, o 8º filho de Jessé. E quando Saul foi rejeitado, foi rejeitado como rei sobre Israel. Deus disse a Samuel, o profeta de Deus, vá a Belém de Judeia. E ali eu te direi a quem ungir, porque eu me tenho provisto de um rei, um dos filhos de Jessé. E agora,
lhe havia dito, eu tenho Luego cuando provisto de rei, eu me provis de um rei, de rei. allá Logo quando vai lá, le dice que será uno de los hijos de Isaí. ele disse que será um dos filhos de E agora? Jessé. E agora, Samuel Había ido muy preocupado. havia ido muito preocupado. Miren aquí en Olhem 1 de aqui Samuel, em 1 de Samuel, capítulo 17, capítulo 17, verso 12 dice, y David era versículo hijo de 12 aquel diz, e hombre Davi era filho efrateo daquele de Belém homem, de Judá, Efrateu, cuyo de Belém de nombre Judá, era Isaí, el cujo cual nome era tenía Jessé, 8 o qual hijos, tinha y en el 8 tiempo de filhos. Saúl, este E no hombre era tempo de viejo Saul, y de este gran homem era edad velho entre e los de hombres. grande idade Y los entre tres os hijos homens. mayores de Isaí E os 3 habían filhos ido para maiores seguir de a Saúl Jessé a haviam guerra, ido para y seguir los Saul nombres à de sus guerra. hijos, E os sus nomes de tres seus hijos filhos, que dos habían seus ido a dois la filhos guerra eran Eliab, que haviam ido à el guerra primogénito, eram el Eliabe, o segundo, primogênito, Abinadab, o y el segundo tercero, Abinadab Sama, e o y terceiro David Sama. era el menor. E Davi era o menor. Siguieron pues los tres Seguiram, mayores pois, a os Saúl. 3 maiores a Ahora vean Saul. ustedes cómo David Agora vejam era vocês el como Davi último hijo de Isaí, era o el hijo último número. filho de Jessé, era o filho número 8. Cuando Samuel, Quando Samuel, vean ustedes, fue vejam para vocês, ungir foi para ungir hijo de Isaí como rey filho de Jessé como rei sobre Israel. sobre Israel, Aquí en 1 de Samuel, capítulo aqui em 13, 1 verso de Samuel, 14, capítulo 3, versículo 14, disse, esto fue cuando Dios rechazó, isso foi quando Deus desechó rejeitou, a Saúl, dice, desertou a Saul, disse, capítulo 13, verso 11 al 14, dice, capítulo 3, entonces versículo Samuel dijo, 11 ao "¿Qué has 14 hecho?" diz, O então sea, Samuel "¿Qué has disse, hecho, Saúl?" Y Saúl que tem respondió, feito? porque vi que el pueblo Ou se me seja, desertava que y tem tú feito no Saul? venías dentro del E Saul plazo respondeu, señalado, porque y que los o filisteos povo me estaban tem reunidos desertado en e que Micmas. tu verá Me dije, dentro do "Ahora prazo assinalado descenderán e que os los filisteus filisteos estavam contra reunidos mí a em Gilgal, Micra." y Me disse, yo agora no he os filisteus implorado contra el mim favor e de Gilgal. Jehová, E eu me esforcé, tenho pues, implorado a y favor de ofrecí Jeová. Me holocausto. esforcei, pois Y el que ofereci tenía que ofrecer holocausto. el holocausto, E o el que tinha profeta que Samuel, oferecer o holocausto era o tomó profeta el lugar de un Samuel. profeta, E tomou o lugar de um profeta. que no le correspondía y tuvo Tomou o problemas lugar delante que de não lhe Dios por correspondia hacer e teve esto. problemas Dice, diante de entonces Deus Samuel por dijo a fazer Saúl, isso. Então Samuel disse a Saul, "Locamente has hecho. loucamente No guardaste tem el feito, mandamiento de não Jehová tu guardaste Dios, o mandamento que él do te Senhor había teu ordenado, Deus, pues que Ele ahora havia te Jehová ordenado, pois agora, hubiera Senhor, confirmado tu reino sobre houvera Israel confirmado o teu para reino sobre Israel siempre." para sempre. No se diría en la actualidad Não se diria na que el atualidade glorioso reino milenial será que o glorioso el reino milenial será o de David reino de restaurado, Davi en restaurado, donde el hijo de David aonde o estará filho de sobre Davi estará el trono de sobre David, o trono y de en Davi, donde e el reino de aonde Dios estará o en reino la de tierra Deus estará na manifestado para que se terra haga manifestado, la voluntad de Dios, para que se faça a así como en el vontade de cielo, Deus, assim también como no aquí, céu, também en la aqui na tierra. terra. Y el reino de Dios será manifestado E o por reino medio de Deus del será reino de manifestado David y por del meio do trono de reino David, de Davi en e do donde trono se de Davi, sentará el aonde hijo de se David, el sentará o Mesías, filho el de Cristo Davi, o prometido Messias, o para Cristo el pueblo prometido hebreo. para o povo hebreu. El Señor Jesucristo es el E o heredero Senhor al trono de Jesus David, Cristo pues é o el herdeiro ao arcángel trono Gabriel de dice Davi, pois o arcanjo que Gabriel Dios le disse dará el trono de que David, Deus lhe su dará padre, o y trono de Davi, se seu sentará pai. sobre ese trono y E reinará se sentará el sobre esse pueblo trono e hebreo reinará sobre o para povo siempre. hebreu para Agora, sempre. Agora, Eso está en San Lucas capítulo 1. isso está em São verso Lucas 30 capítulo 1, 36, versículo aí ustedes 30 ao podem encontrar, 36. Aí vocês encontrar poderão o que dijo el encontrar arcángel Gabriel o que a la disse Virgen o arcanjo María Gabriel à Virgem al niño Maria que nacería de su com vientre, relação el cual fue. ao filho, a criança Jesus. que nasceria de seu ventre, o E qual agora? foi Jesus. E Vean agora, ustedes, si vejam Saúl vocês, no hubiera se Saul não houvesse atuado loucamente, oferecendo o sacrifício el ali, cual le correspondía, o qual al profeta correspondia ao profeta su Samuel, reino hubiera seu sido reino confirmado sobre Israel tinha para sido confirmado siempre, sobre Israel y para entonces sempre. se diría E então se diria que Dios que Deus, en el día postrero no último dia, enviaría al Mesías
enviaria o Messias, o Cristo, ao qual seria o filho de quem? O filho de Saul. Seria dito que seria o Messias. Porém, agora é dito que será filho de Davi. Por quê? Porque Saul atuou loucamente e foi deserdado por Deus e disse: agora teu reino não será duradouro. Jeová buscou um varão conforme o seu coração. Agora, Saul não era um varão conforme o coração de Deus, senão que era um varão conforme o coração do povo. E o coração do povo era variante, e assim era Saul. E pensava conforme como o povo pensava. Porém, o homem que Deus havia buscado, um novo rei, seria conforme ao coração de Deus. Portanto, pensaria conforme como Deus pensa. E os pensamentos do coração de Deus seriam transmitidos ao coração desse rei. Porém, vejam vocês, nesta etapa ainda, esse que seria rei sobre Israel conforme o coração de Deus, era um jovenzinho ainda. Agora disse, o qual o Senhor designou para que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto tu não tem guardado o que o Senhor te mandou. E levantando-se Samuel, subiu de Gilgal a Gaboá de Benjamim. E Saul contou às pessoas que estavam com ele, como 600 homens. Agora, vamos ver quando Samuel unge a Davi. Disse o Senhor a Samuel: até quando chorarás Saul, havendo eu o desertado para que não reine sobre Israel? Rejeitado para que não reine sobre Israel? Vejam vocês, Samuel amava muito a Saul. Havia sido seu conselheiro, porque o melhor conselheiro de um rei é um profeta. Assim foi com o faraó do Egito, quando José foi o conselheiro e administrador do faraó no Egito. Também assim aconteceu com o profeta Daniel, no tempo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e no tempo também do Império Medo-Persa, onde Daniel era conselheiro do rei e administrador também nos negócios do rei e nos negócios do rei. Samuel chorava muito, porque Deus havia rejeitado a Saul. E Samuel amava muito a Saul. Isso é o que acontece com uma pessoa que ama a Deus. Seja uma simples pessoa que não tenha um ministério como de profeta ou algum outro ministério. Ou seja, um profeta ou uma pessoa que tem algum ministério. Quando vê que Deus deserdado, rejeitado alguma pessoa, se coloca muito triste lá no profundo de sua alma, porque é muito triste saber que Deus tem rejeitado alguma pessoa. O desejo de todo mensageiro de Deus é que Deus receba a toda pessoa, abençoe toda pessoa, e toda pessoa receba a bênção de Deus e permaneça diante de Deus para toda a eternidade. Assim que Samuel sofria muito pelo que aconteceu a Saul diante de Deus. E tinha que dizer-lhe a verdade a Saul, ainda que era uma verdade muito dura. Saul era da tribo de Benjamim, e Samuel era da tribo de Efraim. Era da mesma tribo da qual era Josué. E agora, Deus lhe diz, até quando chorarás a Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Encha a tua vasilha de azeite e vem, te enviarei a Jessé de Belém, porque de entre teus filhos me provide um rei. Aqui é onde Deus lhe mostra a Samuel. Deus
é onde Deus mostra a Samuel de onde é esse rei. É de Belém da Judéia. E de que família? É da família de Jessé. E é da tribo de Judá. E disse Samuel, como irei? Se Saul souber, me mataria. Agora vejam, Samuel amava muito a Saul, porém conhecia a Saul, e sabia que se Saul soubesse que Samuel, o profeta, ia ungir a outro homem como rei sobre Israel, o mataria. Ou seja, que sabia que era uma pessoa que estava disposta até mesmo matar um profeta para permanecer na posição de um rei, mesmo havendo Deus o rejeitado. Em vez de Saul ser um rei consciente de sua situação, de sua realidade em frente a Deus, e dizer, bom, Deus tu me tens rejeitado, e falar com o profeta Samuel e dizer, bom, já que Deus me rejeitou, então eu amo muito o povo de Deus, a Israel, te amo também a ti muito. Vamos orar. Ora tu por mim a Deus, e que te mostre quem será o próximo rei. E eu estarei braço a braço com essa pessoa para ajudá-lo em tudo aquilo que ele precise. E orar a Deus que tenha misericórdia de mim e me use a favor deste homem que será o próximo rei de Israel. Isso tinha que ter sido a atitude, seria uma atitude mais agradável diante de Deus. E uma atitude honrável para o primeiro rei de Israel que foi colocado no meio do povo hebreu. E disse Samuel, como irei? Se Saul souber, me mataria. E disse o Senhor, toma contigo uma bezerra das vacas e vem oferecer a sacrifício, tem vindo. E chama Jessé ao sacrifício e eu te ensinarei o que há de fazer. E me ungirás ao que eu te disser. Vejam, Deus o disse a Samuel aqui, não disse a Samuel quem seria a pessoa a qual Samuel ungiria como rei sobre Israel. Ainda que ele disse que seria um dos filhos de Jessé. Porém, não disse se era o maior, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo ou o oitavo. Ele deixou esse em um segredo, porque Deus vai revelando a seu profeta em uma forma progressiva todo o seu programa. E assim é que ele tem feito através de toda a Escritura. Vai numa forma progressiva, dando a seu povo a revelação de seu programa. E por meio dos diferentes profetas vai trazendo a revelação de seu programa em uma forma progressiva. Olhem, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus diz: quem seria a semente, que seria a semente da mulher, o qual seria o Messias, o que feriria a cabeça da serpente? A serpente na qual estava o diabo manifestado em carne humana, ou seja, que feriria o diabo na cabeça. E ele, a serpente, o feriria, a semente da serpente feriria a semente da mulher, aonde? No calcanhar, ou seja, nos tornozelos. E foi ferido na cruz do Calvário Cristo, nos tornozelos, aí nos pés, e aí também nas mãos. E agora podemos ver como lá em Gênesis foi dada a revelação da vinda do Messias e sua obra de vitória que realizaria. E como o diabo se levantaria contra o Messias. Porém, foi dada ali, ao começo, e foi dada a luz necessária ali, o que se necessitava ali. Porém, depois, através dos diferentes profetas, por exemplo, por meio do profeta Isaías, disse que uma virgem conceberia e daria luz a um filho, e que seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco.
Esse seria o Messias. E agora está falando Deus por meio de um profeta hebreu para o povo hebreu, porque o Messias viria no meio do povo hebreu, ou nasceria no meio do povo hebreu, que o nascimento seria o hebreu. Porque toda pessoa que nasce em um país é cidadão deste país. E agora, um cidadão do povo hebreu, um cidadão de Israel seria o Messias que nasceria da Virgem. E agora, Deus disse por meio do profeta Miqueias, no capítulo 5, verso 2, que será de Belém de Judeia. Ali nascerá o Messias em Belém de Judeia, portanto será da tribo de Judá. E Deus fez a promessa a Davi que não faltaria um que se sentaria no trono de Davi. Portanto, a promessa do que se sentará no trono de Davi vem por meio de um que nascerá da família de Davi. Nascerá desse tronco de Davi, que é Jessé. Será a raiz e a linhagem de Davi. Esse será o Messias prometido para o povo hebreu, o qual veio 2000 anos atrás, nascendo em Belém da Judeia, e do qual o arcanjo Gabriel disse que Deus lhe daria o trono de Davi, seu pai, e reinaria sobre o povo hebreu, sobre Israel, para sempre. E agora Cristo é o herdeiro a esse trono. E em sua segunda vinda, ele receberá, tomará o trono de Davi, se sentará sobre o trono de Davi e reinará por 1000 anos sobre o povo hebreu e logo por toda a eternidade. E desde esse trono, o Messias reinará e governará não somente sobre o povo hebreu, senão sobre todas as nações. Porque o reino do Messias será a nível mundial, porquanto o Messias será o filho do homem, o filho de Davi, e filho de Davi. Assim é que Cristo se sentará no trono de Davi, seu pai, como tem sido prometido. E em Apocalipse capítulo 3, versículo 21 disse: ao que vencer, eu lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu tenho sentado com meu Pai no seu trono. Ali também estará o vencedor. Agora, o filho de Jessé, Davi, olhem vocês. Quando Samuel chegou a Belém de Judeia para sacrificar a Deus, para oferecer sacrifício a Deus, ali seria ungido o Messias, ou seja, o ungido de Deus como rei sobre o povo hebreu, porque Messias, o que significa é ungido. O ungido, como rei sobre o povo hebreu, seria um filho de Jessé, o qual é tipo e figura do Messias em sua vinda para sentar-se no trono de Davi. Agora continuamos lendo. Disse: e chama Jessé ao sacrifício, e eu te ensinarei o que has de fazer, e me ungirás o que eu te disser. Fez, pois, Samuel como lhe disse o Senhor. E logo que chegou a Belém, os anciãos da cidade saíram a recebê-lo com medo. E disseram: é de paz a sua vinda? Ele respondeu: sim, venho a oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificando a Jessé e seus filhos, os chamou ao sacrifício. E aconteceu que quando eles viram, ele viu a Eliabe e disse:
de certo está diante do Senhor o seu ungido. Porque disse, diante do Senhor está o seu ungido? Porque Jeová estava manifestado em Samuel. Deus estava ali manifestado em Samuel. Portanto, esse filho de Jessé, que veio diante de Samuel, estava vindo diante do Senhor, em sua manifestação através de Samuel. Agora, Samuel, humanamente pensando, ao ver a estatura deste filho maior de Jessé e vendo que sua estatura era parecida à de Saul, um homem grande também, diz, estou diante da presença do ungido do Senhor. Ou diante de Jeová está o seu ungido. E respondeu, e o Senhor respondeu a Samuel, não olhe a sua aparência, nem a tua estatura, assim que era grande e alto, porque eu rejeito, como havia rejeitado a Saul. Porque para Deus, a estatura e a aparência física não são a que determina quem será o ungido de Deus, para uma era ou para uma dispensação, para um ministério correspondente a esse tempo. Porque Jeová não olha, não vê o que está, não vê como o homem olha, não vê como o homem vê. Ou seja, o homem vê a sua aparência exterior. Pois o homem olha o que está diante dos seus olhos, ou seja, o corpo físico, que é a aparência exterior de um ser humano. Porém, o Senhor olha o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, tampouco a este tenho escolheu o Senhor. Fez logo passar Jessé a Sama, e ele disse, tampouco a este o Senhor escolheu. Esses foram os 3 filhos maiores de Jessé, os quais vieram logo a ser parte do exército de Saul, pois seguiram a Saul. E fez passar Jessé aos seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Saul, a Jessé, o Senhor não elegeu nenhum desses. Então disse Samuel a Jessé, são esses todos os seus filhos? E ele respondeu, resta o menor que apacenta as ovelhas. E disse Samuel a Jessé, envia por ele, porque não nos sentaremos à mesa até que ele venha. Restava o menor, o último. E agora Samuel, por eliminação, sabia que esse que faltava era o ungido de Deus. Por quê? Porque senão haviam sido seus 7 filhos primeiros de Jessé, não foi nenhum deles ungido do Senhor, pois então o que faltava, que estava pastoreando ovelhas, esse seria o ungido do Senhor. E veio como último, na mesma ordem que veio no nascimento. Foi o último que nasceu na família de Jessé. E agora é apresentado diante de Deus como o último, apresentado diante do profeta Samuel. Recorde que esses filhos de Jessé, sendo que a promessa da vinda do Filho do Homem, o Filho de Davi, vem conforme a como está representado ou tipificado aqui, em Jessé e seus filhos. E temos, conforme as Escrituras, que Deus tem tido filhos durante a dispensação da graça. Cristo, Jesus tem tido filhos, e todos os que têm crido em Cristo como nosso Salvador e têm nascido de novo e têm recebido o seu Espírito, consequentemente,
nasceram de Judea. em Belém da Judeia. Y uno de los nacidos en Belén de Judea E um dos fue el nascidos em elegido Belém por da Judeia Dios foi o para ser el eleito por rey Deus para ser de rei de Y Israel. ahora, E agora, vean ustedes que por medio vejam de vocês que por meio desse hijo de Isaí, filho Dios, de que es el Jessé, rey Deus del que é universo y rei también del do pueblo universo hebreo, e também do estaría povo hebreu, manifestado como rey estaria en manifestado como rei ese hijo de Isaí, que es neste conforme filho al de corazón Jessé, que é conforme de o Deus. coração de Deus. Ahora veamos lo que sucedió. Agora vejamos o que chegou aconteceu quando chegou Davi. Envió pues por él. Enviou, pois, por ele e o fez entrar. E era rubio, formoso de olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse: levanta-te e unge-o, porque é este. Agora vejam vocês, nesta ocasião Samuel não disse: estou diante da presença do ungido do Senhor. Nem tampouco disse: diante da presença de Jeová está o ungido de Deus. Senão que foi Deus o que disse a Samuel: levanta-te e unge-o. Por quê? Levanta-te e unge-o. Porque este é o que eu disse que é, um varão conforme a meu coração. Este é o homem do qual eu me tenho provisto para ser rei sobre Israel. E era um jovenzinho. Então o Senhor disse a Samuel: levanta-te e unge-o, porque é este. E Samuel tomou a botija de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia o Espírito do Senhor veio sobre Davi. Se levantou logo Samuel e voltou a Ramá. Agora aqui podemos ver como foi ungido Davi por rei sobre Israel. Porém, quando foi ungido por rei sobre Israel por Samuel, isso não significava que desde esse momento Davi já ia ter a coroa de rei nele, e ia sentar-se no trono, e ia reinar sobre o povo hebreu. Já estava ungido por Deus, e agora tinha que passar pelas diferentes etapas correspondentes para assim lutar, e Deus dar-lhe a vitória em todos os momentos, até chegar até o trono de Deus, colocado no meio do povo hebreu, o qual veio a ser o trono do rei de Israel, do rei Davi, desde o qual o trono de Deus no céu e o reino de Deus do céu se manifestaria aqui na terra, se manifestaria por meio desse reino e desse trono de Davi. Teve Davi uma vida dura, desde que foi ungido, até que se sentou ao trono de Judá e logo de todo Israel. Ou seja, governou, reinou sobre Judá e logo sobre todo Israel. Encontramos que Davi teve uma etapa muito dura, porém foi numa forma progressiva até que se sentou no trono. E esta forma progressiva podia desconcertar a muitas pessoas e dizer: como este homem que foi ungido como rei não está no trono? Deus não tem lhe acompanhado? Passaram anos. Quando foi ungido por Samuel, era um jovenzinho. E quando se sentou no trono, já tinha 30 anos. Assim como José, quando veio a ser colocado como segundo no império de Faraó, tinha quantos anos? Tinha 30 anos. Quando Jesus começou seu ministério, tinha como 30 anos. Disse São Lucas. Disse que tinha como 30 anos de idade Jesus, quando
comenzó su ministerio. começou o seu Y ministério. ahora E agora, vean ustedes cómo todas vejam vocês essas como coisas todas essas coisas concuerdan la una concordam con la a otra. uma com a Pero outra. durante el ministerio de Cristo, Porém, durante o ministério de Cristo, foi rejeitado pelo povo hebreu e, el consequentemente, reino o de reino Dios de no Deus fue establecido não foi nesse estabelecido nesse y por tempo. consiguiente el E, reino consequentemente, y o trono de reino David no fue e trono de restaurado Davi en não ese foi tiempo. restaurado Los nesse tempo. discípulos de Jesucristo, cuando ya Os Cristo discípulos había de Jesus resucitado Cristo, e iba a ascender quando al Cristo cielo, já tinha en el libro de ressuscitado, los Hechos, en el capítulo no livro 1, le dos preguntan, Atos, no capítulo 1, lhe ¿restaurarás tú el perguntaram: reino a Israel restaurarás en tu o este reino a tiempo? Israel nesse Él dice a tempo? ellos, no toca Ele a disse a vosotros eles: não saber los toca a tiempos vocês y las saber os sazones, tempos o e sea, as los estações, tiempos y las temporadas, ou seja, os o tempos e edades as o etapas temporadas, ou eras que ou el Padre etapas, puso, que o puesto Pai de su sola potestad. pois tem posto Porque pelo o seu reino próprio de poder. Israel Porque o reino de Israel no sería restaurado en aquel não tiempo, seria restaurado sino naquele que tempo, será restaurado senão en que el será día restaurado postrero, que es no el día del último Señor, dia, o que é o dia do Senhor, sétimo ou o milênio. sétimo milênio, en donde el aonde trono de David será o restaurado trono de Davi será y el restaurado. Mesías se sentará E o en el Messias se trono de David sentará no e trono de reinará Davi sobre e o reinará povo hebreu sobre o povo e sobre hebreu todas e sobre las naciones. todas as nações. Ahora, Agora, vean ustedes como el rey vejam David, vocês como o rei Davi, este joven pastor de ovejas, este jovem pastor de vino a ser el ovelhas, ungido de Dios como rey veio a sobre ser Israel. ungido de Deus como El rei sobre hijo Israel. número O filho número 8 de 8 Isaí. de Jessé. Y ahora E agora encontramos encontramos que bajo la ley que sob a lei hubo houve 7 edades 7 y por eras consiguiente 7 e, mensajeros, consequentemente, uno 7 para mensageiros, cada edad, para cada era. aunque el profeta de la dispensación Ainda de la que o ley, profeta para da toda la dispensação da dispensación, lei para el toda a mensajero de la ley dispensação, para toda la o dispensación mensageiro de la da lei lei para foi toda a el dispensação profeta da lei foi o Moisés. profeta Pero hubo Moisés. mensajeros Porém, de houve diferentes mensageiros etapas de diferentes en medio del etapas pueblo hebreo bajo la no lei. meio do povo hebreu Hubo sob a 7 lei. etapas Houve 7 de la etapas iglesia hebrea bajo la da lei. igreja hebreia sob Y a el lei. séptimo mensajero E o sétimo foi mensageiro foi Juan el Bautista. João Y Batista. el pueblo hebreo y muchos de E o los povo hebreu e muitos fariseus e dos saduceus fariseus e saduceus e doutores da lei, quando veiam esse ministério poderoso de João Batista, lhe perguntavam: é tu Cristo? És tu ou Cristo? eres tu Elias? Ou és tu Elias? Profeta? Ou és tu Él profeta? decía, Ele "No soy". dizia: não sou. Él siempre señalaba Ele sempre que assinalava vendría después de él que el veria Mesías, depois el dele o Cristo, Messias, del o cual Cristo, Juan el Bautista do no qual era João digno Batista de não desatar era la correa digno de de su desatar calzado. a correia de seus calçados. Aí, Juan Aí el João Bautista viene a ser João como el Batista hijo veio a número ser séptimo como de o Isaí filho en el número tipo 7º de y Jessé, figura, o la- em tipo en e el figura, simbolismo. Y ou ahora em símbolo. encontramos que el E agora mensajero encontramos número que o 8 mensageiro número foi el 8 Señor Jesucristo, foi o Senhor y Jesus era un Cristo. mensajero E dispensacional. era um mensageiro dispensacional. Octava edad, la edad de la Para a piedra angular, oitava era, a era da pedra angular. vino, se presentó delante E de veio e se apresentou diante Juan el Bautista, de João Batista, el cual le bautizó. Y o Juan qual lhe dijo, "Este es batizou, aquel e João del disse: cual yo este é dije que aquele vendría do qual eu después de mí". disse que viria depois de mim. Luego encontramos que el pueblo hebreo Logo lo rechazó, encontramos que o povo hebreu y al rejeitou, rechazarlo, rechazó e ao a su rejeitá-lo, rey. rejeitou a seu rei. Rechazó a su rei em su primeira Rejeitou venida. a seu E rei em su sua rei primeira es vinda. el E ángel seu del rei é pacto, el ángel o de anjo Jehová, do que pacto, es o el anjo mismo do Dios Jeová, en su cuerpo que é o teofánico, mesmo Deus em el seu cual corpo estava teofânico, manifestado em o carne qual humana, estava em manifestado em aquele carne véu de humana, carne naquele véu de carne Jesus chamado de Nazaré. Jesus Pero de havia Nazaré. nascido Porém, em havia Belém nascido de em Judeia. Belém de Judeia. E agora E agora termina a dispensação da lei termina a dispensação e da lei passamos à dispensação da e graça. passamos à dispensação da E graça. El pueblo hebreo, que es el Israel E o povo terrenal, hebreu, que é o Israel terrenal, viene a tipificar el Israel vem celestial, a que es la tipificar o iglesia Israel del celestial, que é a Señor igreja do Jesucristo. Senhor Jesus E agora? Cristo. E agora Tenemos que encontrar temos que encontrar en los tipos y figuras
Nos tipos e figuras, a Jessé, a los hermanos, a los hijos de Isaí, aos filhos de a los Jessé, 8 hijos de Isaí, aos 8 filhos de Jessé, y el octavo hijo de Isaí e o 8º filho de Jessé es tipo y figura é tipo e figura de la segunda da venida segunda de Cristo, vinda de Cristo, de la venida del ángel del da pacto, del vinda ángel do de anjo Jehová, do pacto, do anjo do manifestado Senhor, en el día postrero, manifestado no último dia, el como verbo, la o palabra, verbo, a viniendo palavra, en vindo carne humana, em carne en humana este neste final. tempo final. Así como Isaí tuvo Assim como 8 Jessé hijos, teve 8 filhos, encontramos que encontramos Cristo que Cristo, en el Israel celestial, no Israel sua celestial, igreja, que é sua igreja, encontramos que encontramos al nacer que en Cristo, ao nascer em estamos Cristo, naciendo en la estamos iglesia nascendo del na Señor igreja do Jesucristo, Senhor y por Jesus Cristo consiguiente, e, consequentemente, estamos nascendo em Belém de Judeia. y de todos los E de hijos todos os Jesucristo, filhos de Jesus hijos de Dios Cristo, por meio del filhos nuevo de Deus por nacimiento, meio do novo nascimento, encontramos que encontramos hay que há mensajeros para diferentes mensageiros idades, para diferentes que eras, son que los são hijos que os vienen a ser filhos que vêm a ser a cabeça de de cada las uma en das el eras cual está Cristo no manifestado, qual está Cristo de manifestado, edad en edad, de era em era, hablándole a su iglesia y a su falando pueblo, à sua igreja e a seu dándole a povo, conocer las cosas e que dando deben a conhecer as coisas en que la deve edad conhecer en donde na él era envía aonde a cada ele uno envia de a esos cada mensajeros. desses y las mensageiros. palabras E as dichas palavras en Apocalipsis capítulo 2 ditas y em capítulo Apocalipse 3, capítulo 2 e el que capítulo tiene 3, oídos para o oír, que tem ouvidos, oiga lo que el ouça. Espíritu dice a Para las ouvir, iglesias. ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se Cuando las cumprem personas escuchan quando as pessoas escutam las cosas que son dichas as por el coisas que são mensajero ditas pelo de su edad, mensageiro en de el sua cual era, está no el qual Espíritu está Santo, o o sea, Espírito Jesucristo, Santo, ou seja, en Jesus Espírito Cristo Santo em Espírito Santo hablándole a manifestado, su pueblo, falando a en seu cada povo, una de las em cada edades uma das de la eras iglesia, da igreja, durante recorrido este de recorrido 7 etapas ou 7 de edades 7 etapas ou que 7 eras correspondem ao lugar santo que corresponde ao del lugar templo santo do templo de Cristo. espiritual de Cristo. E esos 7 mensajeros E esses 7 mensageiros são tipificados tipificados en los 7 hijos nos 7 de filhos Isaí, que de pasaram Jessé delante que de Samuel, passaram diante e de ninguno Samuel. de ellos E nenhum era deles ungido de Dios era o para ser ungido de ungido Deus por el profeta para ser ungido Samuel pelo profeta como Samuel como sobre rei sobre Israel. Ahí tenemos Aí temos los 7 hijos de Isaí os 7 filhos de nascidos Jessé, nascidos de em Judea, Belém de nacidos Judeia, en nascidos em Cristo, que son los 7 que são mensajeros os de las 7 7 anjos edades mensageiros das de la 7 eras iglesia gentil. da Y igreja la pregunta gentia. es, E a pero pergunta é, porém, ¿no tienes otro hijo? não tens outro filho? Cristo dice, sí, Cristo disse sim, tengo otro, tenho outro, el cual está qual pastoreando está las ovejas. pastoreando as ovelhas, Pastor de ovejas, pastor de ovelhas, el cual también o es qual profeta, também é porque profeta, David era profeta, porque Davi era profeta y también e também valiente, el valente, cual o qual luchaba aún lutava con los animales salvajes, até mesmo com os defendendo animais as suas ovelhas selvagens, e obtenia defendendo a as suas vitória ovelhas porque Deus e lhe dava tinha vitórias a porque vitória. Deus lhe dava a y vitória. ahora E agora dice disse Samuel, Samuel, envia por ele, envia porque por não nos ele, sentaremos porque à mesa não nos sentaremos hasta à que mesa ele venha. até que ele venha. Nadie iba a comer Ninguém ia comer hasta que no llegara até que ele não el chegasse, hijo menor de o Isaí. filho menor de Jessé. Y la escritura dice E a Escritura diz que se sentarán a la mesa que se sentarão à mesa Abraham, Isaac, Jacob, Abraão, Isaac, Jacó, todos esos hombres de Dios, todos esses homens de Deus. pero Porém,
no habrá comida para Não nadie haverá hasta que no comida llegue para ninguém esse até que hijo chegue menor esse filho de menor Cristo. de Esse Cristo. hijo menor que viene Esse filho de menor las que vem raíces, da de la raiz, raíz del da tronco raiz de Isaí, do tronco de de la Jessé, raíz y da linaje de raiz David. e Cristo linhagem dijo, de "Yo soy Davi." la Cristo raíz disse: y el linaje Eu de sou a David." raiz e De a la geração raíz y e a linaje linhagem de de Davi. Cristo Da raiz e da viene linhagem de Davi, de Cristo vem ese mensajero final. esse mensageiro final. Ese es el mensajero que viene para la edad de Este la é o piedra mensageiro angular que vem para a era y da dispensación pedra angular del reino, e como el dispensação do mensajero reino, como o mensageiro séptimo sétimo dispensacional. dispensacional. Y es el mensajero que viene con el E é o mensaje del mensageiro que evangelio del vem reino, com a mensagem do evangelho do reino, predicando la pregando venida del reino, a para el vinda do reino de reino, Dios ser establecido para o en reino medio de del Deus pueblo ser hebreo, estabelecido y no sobre meio do povo todo hebreu el e planeta sobre Tierra, y todo reinar o planeta Cristo Terra e reinar desde Cristo desde Jerusalém, desde o trono de Davi. Ahora, vean ustedes cómo Agora vejam el vocês como hijo menor o filho de la menor raíz y linaje da de David raiz e linhagem de Davi sería seria el o ungido por el ungido profeta Samuel pelo profeta Samuel para reinar sobre para reinar el sobre pueblo hebreo, o el povo cual hebreu, fue David, el cual o qual es foi tipo y Davi, figura o qual é tipo e de figura Cristo viniendo en el de día Cristo postrero vindo manifestado en no último carne dia humana, manifestado em en el carne humana, cumplimiento no de su cumprimento segunda de sua venida. segunda vinda, el cual vino 2000 años o qual atrás veio en medio 2000 del pueblo anos hebreo en atrás carne no meio humana, do povo hebreu em en carne aquel véu de humana, carne llamado Jesús, y aquele fue véu de rechazado carne por chamado Jesus el e foi pueblo hebreo. rejeitado pelo Hubo povo en hebreu. aquellos días personas, Houve naqueles dias que pessoas así como David, que, assim tenía como Davi, valientes tinha que lucharon valentes por él, que lutaram por y que ele no lo proclamaban e que o el rey de proclamavam Israel, y lucharon como rei hasta de que lo Israel e colocaron lutaram en até el que o trono de colocaram Israel. no trono de Así Israel. también, Assim Cristo, também, en su primera venida, Cristo tuvo em sua valientes primeira que vinda lucharon teve con valentes él, que lucharon a lutaram su com lado, ele, y lutaram a en seu la entrada lado. triunfal de E Cristo na a entrada Jerusalém, triunfal de lo Cristo a proclamaron Jerusalém, o como proclamaram el rey como de Israel. o rei de Israel. Hosana al hijo de David que Hosana viene. ao filho de Davi que Bendito vem. el reino de David que Bendito o viene. reino Y de así Davi que vem. proclamaban a E assim Cristo proclamavam como a el rey de Cristo Israel, pero como o fue rei de rechazado Israel. por el pueblo hebreo como Porém, nación. foi rejeitado pelo povo hebreu como Esa nação. bendición para el pueblo E hebreo esta bênção para o povo hebreu detuvo. se deteve. Hubo E houve un lapso de tiempo lapso de de tempo 2000 años de aproximadamente 2000 Cristo anos hasta este aproximadamente de Cristo até tiempo, esse en donde tempo, Cristo se tornou a los gentiles aonde para Cristo llevar se dentro de los tornou aos gentiles gentios para un chamar pueblo dentre os para gentios su um nombre. povo para seu Ou nome. seja, seres humanos, Ou seja, personas seres de humanos, entre todas las pessoas naciones, de entre todas as llamadas nações, como indivíduos chamá-las para como formar indivíduos el para Israel formar o celestial. Israel celestial. E agora, para el día postrero, para o último dia, en la venida del na ángel del vinda pacto del ángel do de anjo do Jehová, pacto, do anjo de es Jeová, que é el mismo Jesucristo, o pero mesmo en su Jesus cuerpo Cristo, teofánico, porém em seu corpo teofânico, tomando tomando velo de carne deste tempo véu final, de carne deste tempo y final viniendo e vindo el ángel del pacto Jesucristo, o el anjo Espíritu do Santo, pacto, que es Jesus el verbo, Cristo, que es la em palabra, Espírito Santo, viniendo que é o en carne verbo, humana que é a palavra, vindo em carne aparecerá humana como manifestado, hijo del hombre aparecerá como e hijo filho do homem de David. e filho de En Davi. el octavo, No hijo oitavo, suyo, seu en el filho, octavo filho seu. mensajero, que es el No mensajero oitavo mensageiro, que é o mensageiro da era da pedra angular, que é o anjo do Senhor Jesus y ahí Cristo. estará Jesucristo en E aí Espíritu estará Santo Jesus manifestado Cristo em Espírito Santo como hijo del manifestado hombre como e filho hijo do de homem e filho de Davi, para sentar-se en el para trono de sentar-se David, no pues trono de estará Davi, reclamando pois el estará trono de David, reclamando y estará o trono de reclamando Davi, también, e estará primeramente, reclamando também, a primeiramente, todos los que él ha a redimido todos os con que su ele sangre redimiu com preciosa. o seu sangue precioso. Y Cristo, E Cristo, para salvar a su iglesia, para salvó salvar a sua igreja, a Israel. salvou Por lo Israel. tanto, Portanto, Cristo Cristo redime a Israel redime a Israel para redimir a sua igreja, assim como Boaz, que é tipo e figura de Cristo, o parente redentor, redimiu a Noemi, a Ruth, que era uma hebreia, casarse, para casar-se com redimió a Noemí,
redimiu a era una Noemi, hebrea, que era uma es tipo hebreia, de Israel, que é tipo de para Israel, casarse con Ruth, para casar-se com una Ruth, gentil, uma gentia, viuda, y viúva nuera e nora Noemí. de Noemi. Noemí representa al Noemi pueblo hebreo, representa ao povo hebreu y Ruth representa e Ruth representa a la iglesia gentil a igreja del Señor gentia do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Ahora podemos ver Agora podemos cómo ver ese simbolismo como esse es simbolismo en é el cumprido de no la programa que Cristo da redenção que lleva Cristo a cabo. realiza. Ahora Agora encontramos que encontramos el mismo Isaí y el que o mismo mesmo Jessé David, e o mesmo ¿saben Davi, ustedes una cosa? sabem vocês uma Viene por coisa? Vem Esa línea, por essa Boaz linha de e Boaz e Ruth. miren de dónde viene David. Olhe de onde vem Viene de Davi. un hebreo Vem de um y de hebreu una e gentil. de uma gentia. Viene de Boaz, Vem de e Boaz Ruth, e y Ruth. de ahí vienen E los daí demás descendientes hasta Vem que os llegan demais descendentes até a que cheguem Isaí. a Jessé. De la esposa de Isaí no se Da habla, esposa de pero Jessé vean não se la fala. relación que hay Porém, vejam a en relação la que há ascendencia na del rey David. ascendência do rei Hay Davi. Há uma una intervención gentil. Há uma intervenção Miren, gentia. eso viene Olhem, isso vem desde el tiempo de Judá, desde o tempo de Judá, donde Judá aonde tuvo un hijo por Judá medio de teve Tamar, um que filho era por una meio de gentil. Tamar, que era Y uma de ahí gentia. sigue bajando E daí segue descendo toda esa descendencia. toda essa descendência. E logo Encontramos que encontramos más adelante que mais entrou adiante entrou a formar parte del pueblo hebreo, a formar parte otra do povo gentil, hebreu outra la gentia, cual a qual se casó com um hebreo, hebreu, un príncipe um del príncipe pueblo hebreo, do povo hebreu, y por medio de esa mujer e por meio dessa mulher, vamos a ver aquí, vamos porque ver esto es aqui, porque muy isto é interesante, muito porque vamos a ver interessante, aquí porque vamos ver aqui la intervención que hay a intervenção que há de los gentiles dos gentios con el pueblo hebreo y sobre todo con com o povo hebreu e, sobretudo, com a del rei linhagem do David. rei Vamos a ver aquí Davi. dónde es que se Vamos ver encuentra. aqui aonde é que se encontra. Vamos a buscar por aquí Vamos buscar aqui en Crónicas, em Crônicas, Primera de Crónicas, capítulo 2, versículos 13 en adelante, dice los hijos 3 de em Judá, diante diz: Os filhos Er, de Judá, Onã e Estos Sela, tres le nacieron esses três de la hija nasceram de da Sua, filha de Sua, Cananea. Cananeia. Ahora miren, Agora olhem, Judá Judá relacionado relacionado y com el os gentios. primogénito de Judá E fue malo delante de Jehová, primogênito de quien Judá, foi lo mal matou. diante de Judá, de Jeová que o matou. E Tamar, su nuera, E dio Tamar, a luz sua nora, deu a Fares luz y a Zera, Fares e a todos, Zera, todos. y de quién? De quem? De Judá. De Judá. Todos los hijos de Judá fueron Todos os cinco, filhos de los Judá hijos foram de 5. Fares, Os filhos de Esrom, Fares, Esrom, Amul, y los y hijos Amul. de Zera, e os filhos de Zera, Simbre, Etam, Emam, Calcol e Dara, por todos 5. Y sigue E segue mencionando por ahí, vean, mencionando hijo de por aí, Carmi fue Acán, el filhos que de Carmi foi perturbó Acã, a Israel, o que porque perturbou Israel, en porque el anatema. prevaricou Azarías na foi hijo de tema. Etán, los Azarias hijos foi que filho de nacieron a Anatã, Esrom, os filhos que nasceram a Esrom, Jaramel, y Ram Kilubai. e Quelubai. Ram engendró a Ram gerou y Aminadab, engendró e Aminadab a Nasón, gerou a príncipe de Nação, los hijos de Judá. príncipe dos filhos de Nasón Judá. engendró a Salmón, Nação gerou a y Salmón Salmão, engendró a e Boz, Salmão Boz gerou engendró a Obed, Boaz. y Obed Boaz engendró gerou a a Obed, Isaí. e Obed gerou Agora, a Jessé. Agora vejam, Vamos a agora ver aquí vamos ver aqui bem cómo sucedió como aconteceu esto. tudo isto.
Vean cómo llegó Isaí y luego de Vejam Isaí como chegou Jessé e logo llegó de Davi. Jessé chegou a Davi. en los Chegou Davi. evangelios. Nos evangelhos, Vamos a ver, vamos ver, en los evangelios también nos nos habla evangelhos também nos fala de esta línea. desta linhagem. Vamos a ver cómo es que dice. Vamos ver como é que disse. Vamos a buscar Vamos buscar bien para no leer en dos bem lugares, para não ler em dois lugares, ya que hay dos lugares já que há Donde dois nos lugares onde nos fala de David y de Salomón. de Davi e de Salomão. Vamos a leer aquí en Vamos ler aqui no San Mateo capítulo 1, verso 1. São adelante, Mateus dice, libro capítulo de 1, la versículo 1 em diante diz: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de hijo de Davi, Abraham, filho de Abraão. Abraão engendrou a Isaac, Abraão Isaac gerou a engendrou Isaac, Jacob, Isaac gerou a engendrou Jacó, e Jacó a sus Judá hermanos, e Judá a seus engendrou de irmãos. Tamar a Judá Fares, gerou de y Tamar a Sara. a Fares e a Fares engendrou Sara. Esrom, y Esrom Fares gerou engendrou a Esrom Aram. e Esrom a Aram Aram. engendrou a Arão gerou a Abinadab Aminadab, engendrou Aminadab a Naasson, Naasson, e Naasson a Salmão. engendrou de Raab. E Salmão gerou Boaz. de Raabe a Boaz. Boaz es hijo de Boaz é quién? filho de De quem? Salmón, De Salmão, por medio de por Raab, meio de la Raabe, que fue ramera. a que fora prostituta. ¿En dónde fue Miguel? En Jericó. Aonde foi Miguel? Em Jericó? Pero que fue Porém que restaurada por foi Dios restaurada por y fue Deus hecha e foi feita una mujer uma mulher en Jericó, em Jericó, siendo sendo ella una convertida ela a Dios, uma convertida a Deus, y a la palabra de Dios, su e a vida palavra cambió, de Deus, y sua vino vida a ser mudou. una mujer E muy veio a ser importante uma en mulher medio del muito pueblo hebreo, importante y no meio ahora do viene povo a ser la hebreu. esposa de Salmón, E agora veio a ser a esposa de príncipe, Salmão, hombre príncipe, importante homem del importante pueblo hebreo de la do povo descendencia hebreu, da de Judá. descendência de Y Judá. ahora E agora, Salmón, por medio de Raab, Salmão, tiene por meio un de hijo, Raabe, tem el cual filho, se llama o Boaz. qual se chama Y Boaz. ese hijo, vean E esse ustedes, filho, vejam por vocês, medio de su padre por Salmón, meio de seu pai Salmão, es hebreo, aunque é hebreu. Ainda que, por esa línea por esta linhagem, encontramos también encontramos gentiles, também porque gentios, porque Tamar, de Tamar, la cual da qual tuvo dos Judá hijos, teve dois vean filhos. ustedes, dessa linha Vejam que vocês, viene, desta linhagem Salmón y viene Boaz, que vem Salmão E e agora? Boaz, e agora, tenía por la línea tinha pela de su linha madre de sua mãe, y por medio de su madre, por meio de sua Salmón mãe, tenía la Salmão línea tinha de gentiles, a linha de y gentios, por medio de su, vamos a ver, e sería por meio de, tatarabuela por ahí, vamos que a era ver, Tamar, seria también estaba tataravó por relacionado aí, con los gentiles, que era Tamar, também E estava agora? relacionada com os gentios. se casa E con agora una se joven casa com uma gentil, jovem gentia, Ruth, y de Ruth e de viene Ruth Obed, y de vem Obed Obed, viene e de Obed Isaí. vem Ou seja, Jessé. que Isaí Ou seja, que Jessé es nieto é de Raab neto de y Raabe de Salmón. e de Salmão. Vamos a ver, sí, Vamos a ver sim. o bisnieto, O es bisneto nieto de Boaz. é neto E de agora? Boaz. E agora, De Isaí vienen de los Jessé 8 vem hijos de os Isaí, 8 filhos de y el Jessé, menor es David, e o Davi menor é Davi. Davi nieto de una É- gentil, de Ruth. é neto de uma E- gentil, de Ruth. David E é bisneto. E Davi es tataranieto é de tataraneto otra gentil, de de Raab. outra gentia, de Raabe. Y si seguimos hacia E la se seguimos ascendencia de David, até a descendência es de Davi, é tataranieto de Tamar. tataraneto de Tamar. Así es que podemos ver Assim que podemos ver por dónde vino el rey. por onde Davi, veio o el rei hombre conforme Davi, o al homem corazón de conforme Dios. ao coração Todas de estas Deus. mujeres gentiles Todas essas representan mulheres gentias a igreja representam do Senhor a Cristo, igreja do Senhor é Jesus Cristo, que é, en su em maioria, sua maioria, composta por desde que gentios, Cristo se desde tornou que Cristo del se pueblo tornou hebreo do a povo los hebreu gentiles. aos gentios. Y vean ustedes, E vejam por vocês, medio
por meio de estas mujeres gentiles destas mulheres gentias, vem Davi. y el padre de David y el abuelo de E David o y pai todos de ellos Davi e o también avô de Davi, todos eles vienen por medio também vêm por de meio de mujeres que están en de su mulheres ascendencia, que son estão gentiles, em suas ascendências que são gentias, y por hombres hebreos e que por homens hebreus son hebreos por parte que de são padre hebreus y por gentiles parte de pai, por parte gentios de madre. por parte O de sea que mãe. tienen Ou seja, que tem nacionalidad gentil y nacionalidad nacionalidade hebrea. gentia e nacionalidade hebreia. Y ahora Cristo E viene- agora Cristo, por vejam onde vino. por onde veio. vino relacionado Veio relacionado con una familia com uma família que está relacionada relacionada com gentios e com hebreus. y ahora Cristo E agora se tornou de Cristo los hebreos se aos tornou gentiles dos hebreus e aos está entre gentios família. e está entre família. y ahora E agora, entre los gentiles dentre os Cristo gentios, ha estado Cristo tem creando estado su iglesia, criando una sua nueva igreja, raza, uma nova raça. aunque también han entrado Ainda hebreos que como também tem indivíduos, entrado porque la iglesia de hebreus como Jesucristo indivíduos, está porque a igreja de compuesta por Jesus Cristo está personas, seres composta humanos por pessoas, de seres todas humanos las de naciones. todas as nações. Y E agora, la iglesia del Señor Jesucristo, aunque a igreja do muchos Senhor Jesus Cristo, predicadores, ainda que tenha tido muitos muchos pregadores, pastores, muitos en pastores, diferentes grupos em o diferentes congregaciones, grupos ou congregações, evangelistas, mestres, ha tenido apóstolos, también tem tido também diferentes hombres que han diferentes tenido homens que têm dones tido de profecia dons también, de profecias y aún também, ministerios de profecía e ainda ministérios de en una profecia escala menor. em uma escala Solamente menor. la iglesia de Jesucristo Somente a tendría igreja de Jesus Cristo 8 teria mensajeros, 8 mensageiros maiores ou principais, los 7 ángeles de la iglesia, os 7 durante anjos las da 7 igreja edades, durante as 7 eras, el ángel del Señor Jesucristo, e o anjo do Senhor que seria Jesus Cristo, profeta que seria profeta dispensacional, com uma mensagem dispensacional, com a mensagem do Evangelho do Reino. Y con la llegada de ese mensajero a la E iglesia com a de chegada Jesucristo, desse mensageiro à igreja de Jesus Cristo, estaria chegando por estaria primera chegando pela primeira vez vez al cuerpo místico de ao Cristo, corpo místico de Cristo, enviado por Cristo, enviado por Cristo, un profeta dispensacional. Es la primera ocasión en É que a la iglesia de primeira Jesucristo, ocasião em que a igreja de Jesus Cristo, Cristo le enviaría un Cristo lhe profeta enviaria um profeta dispensacional. dispensacional. Y por eso E por isso lo dejaría para o lo deixaria último, para o en último, donde Cristo vendría aonde manifestado Cristo en ese veria profeta, manifestado nesse como la profeta, raíz y el linaje como a de David, raiz e a linhagem de estrella Davi, resplandeciente como da a manhã, estrela resplandecente da como manhã, el sol de justicia como o saliendo, sol de justiça y como saindo, el hijo del hombre, e como o filho e do hijo de homem David. e filho de Todo eso Davi. está dentro de la Tudo isso está manifestación dentro da de manifestação nuestro amado Señor de Jesucristo, nosso amado Senhor Jesus através Cristo, de su através ángel de seu mensageiro. anjo mensageiro. porque Porque Ele ungirá a su ángel Ele ungirá seu anjo mensageiro com o seu Espírito Santo e e manifestará todos estes atributos todos estes atributos de Cristo en el día postrero. no último Y dia. por eso es que la promesa E por isso é que a de promessa Cristo, de Cristo, cuando dice al que venciere, quando diz ao que vencer, yo le daré que se siente eu lhe conmigo darei en que mi se trono. sente comigo no meu trono. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono, se converterá em uma realidade no último dia, na manifestação de Cristo, através de seu anjo mensageiro. Donde esté Cristo, Onde ahí esteja estará Cristo, su aí mensajero. estará seu mensageiro. Y donde esté su mensajero, E aonde ahí esteja estarán seu mensageiro, los aí estarão escogidos de Dios, os escolhidos de del día Deus, postrero, do de la último edad dia, de la piedra da angular. era da pedra angular. Vamos a estar en la tierra de Israel. Vamos en estar na Jerusalén, terra de en Israel, la em capital. Jerusalém, na capital. No importa que Não terrenalmente importa hayamos que nacido en el terrenalmente hajamos nascido Pero no no reino de campo, Deus, porém no reino de Deus que encontramos vamos que vamos em la estar na capital.
Vamos ser no reino de Deus capitalinos. Agora, podemos ver o que Cristo tem para todos os escolhidos do último dia. A maior bênção que Ele tem para a sua igreja, a tem para a era da pedra angular do último dia, aonde Cristo estará como Filho do homem e Filho de Davi, manifestado através de seu anjo mensageiro. E isso será a palavra encarnada em um homem deste tempo final, o qual será o anjo mensageiro de Jesus Cristo. E com ele estarão os valentes do Filho do homem e Filho de Davi, do último dia, os quais também foram representados nos valentes que esteve o rei Davi, que lutaram a favor de Davi e do reino de Davi, para que se sentasse no trono sobre o povo hebreu e reinasse sobre o povo hebreu. Também os valentes do Filho de Deus, de Jesus Cristo, que é também o Filho de Davi, que estiveram com ele em sua primeira vinda. Vejam vocês, eles lutaram por Cristo e a favor de Cristo, porém a nação hebreia o rejeitou como rei. Porém, eles o proclamaram, os valentes daquele tempo o proclamaram como o Filho de Davi. O proclamaram como o rei que vem no nome do Senhor. E o proclamaram a vinda do reino de Davi. Porém, o povo hebreu rejeitou toda essa bênção. E Cristo se tornou aos gentios. E nesse tempo final, regressamos ao ciclo divino da era da pedra angular, ao ciclo divino paralelo à primeira vinda de Cristo. Para Cristo manifestar-se novamente, velando-se em carne humana, a palavra feita carne em um homem, manifestando Cristo, esses atributos. E assim, no último dia, ungindo a seu oitavo anjo mensageiro, que é seu oitavo filho mensageiro, porque de todos os filhos e filhas de Deus que Cristo tem, que por meio de Cristo tem sido gerados e tem nascido de novo, somente 8 são mensageiros. Os 7 anjos mensageiros das 7 eras e o mensageiro da era da pedra angular. Esses são os mais sobressalentes dos filhos e filhas de Deus que nascem no reino de Deus e consequentemente têm nascido em Belém, porque Belém é Cristo, porque Belém é a casa do pão de Deus. E Cristo é a casa do pão de Deus. E a igreja é a casa do pão de Deus, onde está o pão de Deus e onde é servido o pão de Deus para todos os filhos e filhas de Deus. Aí na casa do pão de Deus, em nossa Belém, em Cristo e em seu corpo místico, é que estará cada um dos seus anjos mensageiros da igreja de Jesus Cristo, de era em era. E agora, para o último dia, vem um ungido com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, e vem ungido com essa unção de Cristo, na manifestação de Cristo no último dia, em Espírito Santo, como Filho do homem e Filho de Davi, manifestando-se através de teu anjo mensageiro, e como a raiz e linhagem de Davi. E agora, onde estão os valentes do Filho de Davi do último dia? Aqui estamos, na América Latina e no Caribe, para trabalhar no programa de Cristo, para a restauração do reino de Deus nesse planeta Terra, no meio do povo hebreu, e desde o povo hebreu, o reino de Deus ser manifestado no planeta Terra completo, governando sobre toda a nação, povo e língua, para que se faça a vontade nesse planeta Terra, nos seres humanos, se faça a vontade de Deus, assim como se faz no céu, se faça também aqui na terra.
Estamos en el tiempo más glorioso. Estamos de no todos tempo los tiempos. mais glorioso de todos os Estamos en el tempos. tiempo en que Estamos no tempo em la que restauración a de restauração de Israel Israel será realizada em toda a sua plenitude. Cristo, el Hijo de David, E se sentará Cristo, en el filho de trono Davi, se sentará no trono de Davi e sobre reinará el pueblo hebreo sobre o y povo sobre hebreu todas las e naciones. sobre todas as Y así nações. estará restaurado E el assim estará reino restaurado o de Israel reino y el de trono Israel e o trono de en Davi medio no del meio pueblo hebreo do y povo el hebreu reino de Dios e o en reino esta de tierra. Deus nesta terra. Ahora Agora, podemos ver que esto también fue mostrado en el monte de la podemos ver que transfiguración. isso também foi donde mostrado Cristo no Monte mostrou da Transfiguração, la onde venida Cristo del Hijo del mostrou a Hombre en su vinda reino do Filho con do Homem em sus seu ángeles, reino com que seus fueron anjos, allí, Moisés que y foram Elías, ali porque Moisés esos e son los Elias, ministerios de Moisés porque y Elías, esses são os ministérios de prometidos como Moisés los e Elias ángeles prometidos del Hijo del como Hombre os que vienen, anjos do Filho con do la Homem gran que voz de vem, trompeta, com a grande llamando voz de y trombeta juntando chamando e a juntando sus escogidos a seus en el día escolhidos postrero, no los último escogidos dia, de Dios, os dentro escolhidos de Deus del dentre os Israel gentios celestial, de y Israel los celestial escogidos de Dios del e os pueblo hebreo escolhidos de de Deus do Israel povo hebreu de Israel terrenal. Agora, en este tiempo es muy importante neste tempo é muito ser importante valientes ser valentes del Hijo de David, de do Filho de Cristo, Davi, de Cristo, en este tiempo final, en donde neste Él tempo se final, manifiesta aonde ele se manifesta como la raíz y el como a linaje de David, raiz e a linhagem de Davi, como a estrela resplandecente da manhã, como o sol de justiça nascendo para a sua igreja e para o povo hebreu, porque os que temem o meu nome nascerá o sol de justiça e em suas asas trará salvação, ou seja, os ministérios de Moisés e Elias. Também em Apocalipse, Cristo foi visto com seu rosto como o sol. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 12 ao 18, e Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante. Aí o temos com seu rosto como o sol. E também no Monte da Transfiguração o temos transfigurado, com seu rosto resplandecendo como o sol. Porque o sol representa a Cristo como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Porque o sol é o astro-rei. E agora podemos ver que tudo isso está sob o sétimo selo. Tudo isto está escondido sob o mistério do sétimo selo para este tempo final, aonde também estão os valentes dos filhos de Davi, sob este mesmo sétimo selo, os quais estarão trabalhando com Cristo e por Cristo neste tempo final para a restauração de todas as coisas, para a restauração da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a vida eterna com o corpo eterno e a restauração de todo o poder divino, a Igreja de Jesus Cristo e a cada membro da Igreja de Jesus Cristo. E na restauração de cada membro de Jesus Cristo, a vida eterna com o corpo eterno, para estar todos à imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim ser restaurado a tudo que Adão perdeu, e Adão e Eva perdeu na queda. E ser restaurado também o povo hebreu como nação, com Cristo no meio do povo hebreu, como Rei de Reis e Senhor de Senhores, reinando sobre o trono de Davi. E assim, o reino de Deus ser restaurado neste planeta Terra e estar durante o reino milenial de Cristo, como estavam Adão e Eva antes da queda. Agora podemos ver que a restauração de todas as coisas está prometida no livro dos Atos, capítulo 3, versículos 18 em diante, onde diz:
Porém, Deus tem cumprido assim o que havia antes anunciado por boca de todos os seus profetas, que seu Cristo havia de padecer. Assim que arrependei e convertei, para que seja apagado vossos pecados, para que venha da presença, para que venham da presença do Senhor tempos de refrigério. E Ele envia a Jesus Cristo, que foi antes anunciado, a quem os céus, a quem na verdade é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que falou Deus por boca de seus santos profetas, que tem sido desde o tempo antigo. Agora vejam vocês, a segunda vinda de Cristo está assinalada para o tempo da restauração de todas as coisas. E nós estamos vivendo no tempo em que todas as coisas vão ser restauradas. E por isso é que Cristo em Espírito Santo vem manifestado em seu anjo mensageiro, manifestando os ministérios de Moisés, de Jesus e de Elias, porque o ministério de Elias é o ministério para restaurar todas as coisas. Vejam, em São Mateus capítulo 17, versículo 10 em diante, diz: então seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: por que, pois, dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu e disse: na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas vos digo que Elias já veio e não lhe conheceram, senão que fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem padecerá deles. Então os discípulos compreenderam que lhes havia falado de João Batista. O ministério de Elias, vejam vocês, é o ministério restaurador. Vem veio em sua terceira manifestação em João Batista para converter ou restaurar a fé dos pais aos filhos, ou seja, a fé do povo hebreu, a fé cristã. E em sua quarta manifestação vem para converter o coração dos filhos à fé dos pais dos apóstolos, porque vem para restaurar a fé da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a fé apostólica. E em sua quinta manifestação vem para restaurar o povo hebreu, restaurar o reino de Deus no meio do povo hebreu, restaurar o trono de Davi, restaurar o reino de Davi, restaurar o reino de Deus nesse planeta Terra, restaurar todas as coisas, restaurar também a igreja do Senhor Jesus Cristo, a vida eterna em um corpo eterno e restaurar tudo o que Adão e Eva perdeu, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Veja que o ministério de Elias é o ministério restaurador. Agora vejam também que é um ministério que precursa as coisas que hão de acontecer. Por meio de João Batista e por meio do profeta Elias, vejam vocês, por meio do profeta Elias, precursor o que veria depois do profeta Elias, que foi Eliseu. Encontramos também que por meio de João Batista, precursor, a primeira vinda de Cristo. Logo por meio do reverendo William Branham, precursor a segunda vinda de Cristo. E logo no último dia, encontramos que para o povo hebreu, Elias em sua quinta manifestação estará precursando todas as coisas que hão de acontecer, ou seja, estará introduzindo todas as coisas que hão de suceder neste tempo final. Por isso é que Elias em sua quinta manifestação para o povo hebreu será o que precursará todas as coisas e restaurará todas as coisas.
e será o que precursará no meio do povo hebreu a vinda do Filho do Homem como Filho do Homem e Filho de Davi. Porque esses são ministérios restaurador e também introdutor das coisas que Deus há de fazer. Por isso vem profetizando todas as coisas que devem acontecer breve. E o povo hebreu, quando veja, dirá: este é Elias, ao que nós estamos esperando. Portanto, o Messias tem que estar já sobre a terra, em algum lugar, porque já está o profeta Elias aqui, na terra. Eles também verão a Moisés, e eles também verão a Jesus, ao Messias, e eles verão todas essas coisas manifestadas no último dia, ou quando Deus complete o número dos escolhidos entre os gentios e ressuscite os mortos em Cristo e transforme a todos nós que estamos vivos neste último dia, que estarão na era da pedra angular e dispensação do reino, sendo preparados para ser transformados e raptados. Estarão escutando a grande voz de trombeta, que é a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, e estarão vendo a vinda do reino de Deus como o Filho do Homem vindo em seu reino com seus anjos. Tudo isso estarão vendo os escolhidos de Deus no último dia. Estarão vendo a manifestação do Filho do Homem resplandecendo como relâmpago no ocidente, ou seja, no continente americano. O estarão vendo manifestando no Ocidente, na América Latina e no Caribe, e estarão vendo a Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro, operando os ministérios de Elias por quinta ocasião, de Moisés por segunda ocasião e de Jesus por segunda ocasião. Assim estarão vendo a vinda do Filho do Homem com seus anjos, manifestado em sua vinda, em carne humana no último dia. Estarão vendo a vinda da palavra encarnada em um homem, deste tempo final que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Estarão vendo o sétimo selo sendo cumprido aqui na terra no tempo final. E, consequentemente, estarão vendo a vinda do Filho do Homem e Filho de Davi. E, consequentemente, estarão na terra, na era da pedra angular, os valentes do Filho de Davi, que trabalharão com ele no programa de Deus para a restauração de todas as coisas, para a restauração da Igreja de Jesus Cristo, a vida eterna com corpos eternos, a restauração de tudo que Adão e Eva perdeu, sendo restaurada a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a restauração também do povo hebreu, a restauração do trono de Davi, a restauração do reino de Davi e a restauração de todas as coisas prometidas para este último dia, para o sétimo milênio. E aonde estão os valentes do Filho de Davi que nesse tempo final estarão trabalhando com Jesus Cristo, o Filho do Homem e Filho de Davi, manifestado no último dia, pois aqui estamos na América Latina e no Caribe trabalhando como valentes do Filho do Homem e Filho de Davi neste tempo final. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho do sétimo selo e os valentes do Filho de Davi. Que as bênçãos de Jesus Cristo, Filho do Homem e Filho de Davi, nosso Salvador, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E breve todos sejamos transformados e raptados. E vamos à ceia das bodas do Cordeiro no céu. E estejamos ali como reis e sacerdotes com Cristo nesta grande festa e logo no glorioso reino milenial de Cristo, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus continue abençoando a todos e passem todos muito boa noite.